O que aconteceria se uma figura singular emergisse com carisma avassalador e promessas de paz, capaz de unir o mundo, mas com um propósito sombrio? Há milênios, profecias sussurram sobre o anticristo, uma sombra que se projeta sobre o futuro da humanidade. Mas quem é ele realmente? Um homem, um sistema ou algo mais? A busca por respostas não é apenas teológica, mas urgente para compreender os sinais de um mundo em transformação. Este é o início de nossa investigação nas profundezas de textos antigos, um enigma que ecoa em nossos dias. A palavra anticristo aparece poucas vezes na Bíblia, notavelmente nas epístolas de João. Ele adverte sobre muitos anticristos e o espírito do anticristo que já opera no mundo. João não descreve um único indivíduo final, mas um espírito de oposição a Cristo, manifestado por falsos mestres e negadores da divindade de Jesus. Essa é a primeira camada de compreensão. O anticristo como força espiritual contra a verdade. Contudo, a profecia não parou por aí. A semente de uma figura singular, um adversário supremo, já estava plantada nas Escrituras. Muito antes de João, profetas como Daniel já vislumbravam um poder que desafiaria o Criador. Em visões enigmáticas, Daniel descreve um chifre pequeno que surgiria de um império, com boca arrogante que intentaria mudar tempos e leis. Essa figura, embora não nomeada, carrega características expandidas no Novo. O Apocalipse eleva esse simbolismo, apresentando a besta que emerge do mar, uma entidade com autoridade e poder sobre toda a terra, que exige adoração e persegue os santos. O fascínio e o temor em torno do anticristo persistem porque ele representa a antítese do divino, a personificação do mal no auge de sua influência. Em um mundo secularizado, onde a fé é questionada e verdades absolutas relativizadas, a ideia de um líder carismático que oferece soluções universais e paz aparente torna-se perigosamente atraente. A busca por um salvador terreno, alguém que unifique nações e resolva crises globais, cria terreno fértil para a ascensão dessa figura. A relevância de entender o anticristo hoje reside em discernir a verdade da mentira. As Escrituras não nos deixam no escuro, mas fornecem um mapa detalhado, ainda que simbólico, para identificar esse adversário. Este não é um conto de fadas, mas um aviso solene e uma chamada à vigilância. A compreensão de suas origens, seu modus operandi e seu destino final não é apenas curiosidade, mas sobrevivência espiritual. Nas próximas partes, desvendaremos por camada as profecias, examinando pistas, atributos e eventos que, segundo as Escrituras, culminarão na revelação do Anticristo. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas percepções. A busca por essa figura enigmática não é recente, mas uma jornada de quase 2 milênios. Desde os primeiros séculos, teólogos e leigos tentam decifrar as profecias. Uma das primeiras e mais impactantes associações históricas foi a do imperador romano Nero. Sua perseguição brutal aos cristãos e a magnitude de sua crueldade o tornaram um candidato primordial. A forma como seu nome, transliterado para o hebraico, parecia alinhar-se com o número da besta, solidificou essa interpretação. Essa leitura, conhecida como preterismo, via as profecias como já cumpridas no passado imediato, um vislumbre fascinante da compreensão cristã inicial. A história é um rio que corre e as interpretações do anticristo fluíram. Com o declínio do Império Romano, a busca adaptou-se. Na Idade Média, com a ascensão do poder papal, figuras do pontificado foram, ironicamente, por vezes designadas como o anticristo por movimentos heréticos. Com a Reforma Protestante, líderes como Lutero e Calvino, em sua crítica veemente, apontaram o papado como o anticristo ou o sistema que o representava. Essa perspectiva historicista via o anticristo como uma manifestação contínua de um poder ao longo dos séculos,
refletindo as tensões religiosas da época. Essa evolução na compreensão deu origem a diferentes escolas de pensamento profético. O preterismo localiza o cumprimento das profecias no passado. O historicismo enxerga o anticristo como um poder manifestado através dos séculos. Em contraste, o futurismo, predominante em muitas correntes evangélicas, postula que as profecias apocalípticas, incluindo a vinda do anticristo, ainda estão por se cumprir em um futuro próximo, focando em um indivíduo literal no fim dos tempos. Há também o idealismo, que interpreta essas profecias simbolicamente como verdades atemporais sobre o conflito entre o bem e o mal. A complexidade dessas visões é um testemunho da profundidade das Escrituras. No século XX, com o advento de regimes totalitários e figuras como Hitler, a imaginação popular e algumas interpretações teológicas voltaram-se à busca de um anticristo contemporâneo. A capacidade de um único líder manipular massas e exercer poder absoluto ressoava com as descrições bíblicas. Contudo, essa busca fervorosa muitas vezes descamba para a especulação infundada e a identificação precipitada. Isso desvia o foco do verdadeiro propósito das profecias: alertar, preparar e fortalecer a fé, não meramente satisfazer a curiosidade sensacionalista. É crucial, portanto, abordarmos este tema com discernimento e responsabilidade teológica. A verdadeira compreensão do anticristo não reside em apontar dedos, mas em estudar as Escrituras com seriedade, buscando a sabedoria divina. Uma recomendação valiosa é mergulhar em comentários bíblicos sólidos, obras de teologia sistemática e estudos históricos que ofereçam análise equilibrada das diversas perspectivas. Isso nos capacita a discernir entre a verdade e a falácia, evitar o pânico e manter uma fé robusta. Convidamos você a se engajar nesse estudo profundo, a questionar e a buscar não apenas quem é o anticristo, mas o que sua figura nos ensina sobre a natureza do mal e a soberania de Deus. Após séculos de especulação e a análise de inúmeros candidatos históricos, a discussão sobre o anticristo não apenas persiste, mas ganha novas camadas de urgência em nossos dias. O que era uma figura distante no horizonte profético, agora, para muitos, parece se manifestar através de sinais dos tempos, cada vez mais evidentes. As teorias modernas se afastam da mera identificação de figuras passadas, buscando um arquétipo que se encaixe nas complexas dinâmicas globais, políticas e sociais. A busca é por um líder que não apenas desafie a fé, mas que redefina a própria estrutura da existência humana. As características que a Bíblia descreve para essa figura central do fim são o ponto de partida para as novas interpretações. Vemos menções a um poder sedutor, oratória cativante e capacidade de unificar nações sob uma bandeira aparentemente pacífica, mas com um coração tirânico. Muitos estudiosos contemporâneos apontam para a ascensão de líderes carismáticos com agendas globalistas, que prometem soluções para crises mundiais, buscam centralizar o poder e minar as liberdades. A ideia de um governo mundial ou nova ordem ressoa profundamente nessas análises. As Escrituras são claras ao descrever o anticristo: alguém que se oporá a Deus, exaltando-se acima de tudo que é adorado, proferindo blasfêmias e buscando mudar tempos e leis. Essa figura não apenas negará a Cristo, mas tentará usurpar seu lugar, exigindo adoração para si. É fascinante como muitos veem paralelos com movimentos que buscam reescrever narrativas históricas, questionar verdades absolutas e suprimir a liberdade religiosa. O que você pensa sobre esses sinais? Deixe seu like se essa discussão te instiga e comente abaixo quais características você considera mais evidentes hoje. Os sinais dos tempos são múltiplos e complexos. Crises econômicas globais, pandemias,
Conflitos intensificados, instabilidade política, desastres naturais e uma crescente apostasia espiritual são citados como indicadores de que o palco está sendo montado. A velocidade da informação e a capacidade de influenciar massas através das mídias digitais são vistas como ferramentas para a ascensão e o controle dessa figura. Para aprofundar-se na compreensão desses sinais e desvendar as profecias com base bíblica sólida, o curso Teologia em Ação oferece uma perspectiva indispensável, capacitando você a discernir os tempos. A vigilância espiritual é, portanto, mais do que uma recomendação. É uma necessidade. Não se trata de viver em medo ou de apontar dedos, mas de estar ciente das Escrituras, de suas advertências e de suas promessas. A identificação do anticristo não é um jogo de adivinhação, mas um chamado à santidade, ao discernimento e à preparação. Entender os sinais não é para alimentar a ansiedade, mas para fortalecer a fé e a esperança na soberania de Deus, que já revelou o fim desde o princípio, garantindo que seu plano prevalecerá. Até agora, nossa jornada nos levou por um labirinto de especulações e interpretações históricas, desvendando as faces que o anticristo poderia ter assumido ao longo dos séculos e as características chocantes que as profecias modernas apontam. Mergulhamos nas profundezas da história e nas teorias atuais, examinando os sinais dos tempos que parecem ecoar as antigas advertências. Mas talvez o verdadeiro propósito de toda essa exploração não esteja em identificar um nome ou um rosto específico, e sim em transcender a mera curiosidade para um entendimento mais profundo e, acima de tudo, uma preparação espiritual. O cerne da questão não é quem é o anticristo, mas qual é o seu propósito profético e como devemos nos posicionar diante dele. A figura do anticristo, seja ela um indivíduo ou um sistema, serve como um catalisador para a revelação final da justiça divina e a manifestação da glória de Cristo. Ele é o ápice da rebelião humana contra Deus, a personificação da mentira e do engano, projetado para testar a fé e o discernimento da humanidade. Sua ascensão não é um sinal de derrota, mas sim o prelúdio para a vitória definitiva do Cordeiro. É neste ponto que a fé e o discernimento se tornam não apenas cruciais, mas a nossa própria bússola em meio à tempestade. Não somos chamados a viver em pânico, perseguindo sombras, mas a cultivar um espírito de vigilância guiado pela palavra. O discernimento espiritual nos capacita a distinguir a verdade da falsidade, a separar o joio do trigo, não apenas nas grandes narrativas apocalípticas, mas também nas sutilezas do dia. Ele nos permite reconhecer o espírito do anticristo em qualquer forma de oposição à verdade de Cristo, em qualquer sistema que exalte o homem acima de Deus ou que promova uma falsa paz baseada na mentira. A preparação espiritual, então, não é um exercício de medo, mas um ato de amor e confiança. É fortalecer nossa fé, enraizar-nos nas Escrituras, buscar a orientação do Espírito Santo e viver em comunidade, amparando uns aos outros. É compreender que, independentemente das trevas que possam surgir, a luz de Cristo já venceu. Nossa esperança não reside na ausência de tribulação, mas na certeza da presença de Deus em meio a ela. Este é o convite, não para temer o futuro, mas para abraçá-lo com sabedoria e coragem. Que cada um de nós se torne um sentinela, afiado no discernimento e firme na fé, pronto para enfrentar os desafios que virão. A jornada de aprendizado continua e a cada passo somos convidados a aprofundar nossa compreensão, não para satisfazer a curiosidade, mas para fortalecer o espírito e preparar o coração para a gloriosa vinda daquele que é o Alfa e o Ômega.